Olá, pessoal. Eu sou a professora Naide Farias e eu espero que todos estejam bem, com saúde. Deus abençoe a todos e vamos para mais uma aula de religião, de ensino religioso. Nos conteúdos passados, nós trabalhamos sobre os textos sagrados e a gente viu que tem dois textos que se destacam, que é a Bíblia Sagrada, onde tem os textos sagrados cristãos, e a Torá, que é também uma espécie de Bíblia do povo judaico. E a gente viu que algumas celebrações são comuns nas religiões. E a gente já viu a questão da Páscoa, a gente trabalhou a Páscoa, falou sobre o significado da Páscoa, logo após a Semana Santa, né? Antes da Semana Santa também nós trabalhamos toda essa questão, que é um ritual cristão. E hoje nós vamos falar sobre Pentecostes. Para a gente entender um pouco sobre Pentecostes, eu trouxe aqui mais ou menos uma definição do que é Pentecostes, né? Vamos ver. O que é o dia de Pentecostes e qual o seu significado? A Igreja Católica Cristã celebrou o dia de Pentecostes ontem, no domingo. E Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez. Antes disso, o Pentecostes era uma festa judaica, instituída por Deus para celebrar a colheita. O Pentecostes era comemorado 50 dias depois da Páscoa. Então, como a gente já falou, Pentecostes, assim como a Páscoa, também é uma celebração comum nesses dois povos, do povo judaico e do povo cristão. E penta quer dizer 5 em grego. E por isso Pentecostes, porque são 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, é importante que a gente, para entender o que é Pentecostes, é importante que a gente lembre do cenário, né, em que aconteceu. Qual era o cenário em que aconteceu Pentecostes? Como vocês ouviram aí, na definição, são 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E, na época em que aconteceu a morte, a perseguição e morte de Jesus Cristo, foi exatamente por isso, porque Jesus Cristo, ele seguia os mandamentos de Deus, ele pregava o evangelho de Deus. E na época em que Jesus Cristo viveu, as pessoas, elas faziam suas próprias leis. Elas não queriam seguir leis de deuses nem de ninguém, não. Elas faziam suas próprias leis e queriam que essas leis fossem seguidas, que elas fossem cumpridas, né? E viviam sem querer, sem se importar com o divino, com o Deus. E as leis de Deus eram diferentes das leis que eles faziam. Então, divergia do que eles queriam. E exatamente por conta disso, porque Jesus pregava o contrário do que eles pregavam, Jesus foi perseguido e morto. E aí os discípulos, que eram seguidores de Jesus Cristo, com medo de que acontecesse com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo, que eles fossem perseguidos e mortos, eles se trancaram num local chamado cenáculo, onde eles ficaram durante esse tempo todo, durante os 50 dias, né? Com medo de perseguições. Mas nesse dia, foi derramado, nesse dia de Pentecostes, que aconteceu Pentecostes, como aqui está mostrando no desenho, apareceu sobre eles uma pomba. O Espírito Santo desceu sobre eles como uma pomba. E em que soltava fogo sobre eles. Aqui, ó, nesse desenho, bem mostra aqui, né, que
que eles foram incendiados. Aí você pode pensar assim, eita, Nath, foram incendiados, morreu tudo queimado. Eles foram incendiados, mas eles não foram incendiados da forma que vocês estão pensando. Eles foram incendiados na alma e no coração. O Espírito Santo trouxe para eles coragem, o Espírito Santo trouxe para eles um novo ânimo, um novo vigor, né? Para que eles pudessem sair dali e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Continuar pregando as coisas de Deus como Jesus Cristo pregava. E aí, o Espírito Santo, ele desce sobre Maria, que estava também com os apóstolos, e sobre os discípulos. Receberam essa unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem trazendo, entre outros, 7 dons que se destacam, que é fortaleza, piedade, temor de Deus, inteligência, conselho, ciência e sabedoria. Eu vou falar para vocês um pouco sobre cada um desses. O que é ter fortaleza? Que fortaleza é essa que o Espírito Santo nos dá? A fortaleza de resistir às adversidades da vida. Resistir às coisas ruins que a gente tem passado, que a gente passa, né? Como, por exemplo, essa pandemia. Se não fosse o Espírito Santo, nós não resistiríamos. Né? A gente está vendo tanta coisa ruim, está vendo tanta gente morrer, muitas pessoas próximas, conhecidas, e se não fosse a força do Espírito Santo, nós não aguentaríamos. Piedade. O que é piedade? É ter piedade, se colocar no lugar do outro, se sentir no lugar do outro, sentir a dor do outro, sentir compaixão pelo outro. Temor de Deus. O que é temor de Deus? É ter medo, correr com medo quando ouvir o nome de Deus? Não. O temor de Deus é a gente saber que tem um ser maior que nos rege e que a gente não pode fazer tudo o que vem na cabeça da gente, não. Que tem coisas que não agrada a Deus. Então, nós devemos ter esse temor. Saber que tem coisas que não agradam a Deus e que nós não devemos fazer as coisas que desagradam a Deus. Inteligência. Ter inteligência é a gente ser inteligente para fazer tudo quanto é trapaço, tudo quanto é bagunça. Não. A inteligência do Espírito Santo é a inteligência para o bem. Para fazer as coisas boas, para fazer coisas que nos beneficiem ao próximo também. Conselho é a gente aconselhar para o mal, dar um conselho para a pessoa fazer uma coisa ruim? Não. É o conselho para o bem. Todos os dons do Espírito Santo são para o bem. A ciência, nós agora estamos vendo a questão da ciência para a questão da vacina contra a Covid-19. Então, aquelas pessoas que estão buscando fazer a vacina, que fizeram a vacina, que já estão distribuindo para a gente tomar, elas são dotadas do Espírito Santo para que elas possam criar a vacina. Sabedoria é a gente ser esperto, saber fazer, passar o outro para trás. Não. Essa sabedoria do Espírito Santo é a sabedoria de fazer as coisas certas, na hora certa. Então, os dons do Espírito Santo são muitos, são vários, né? Inclusive, lá em Pentecostes, quando aconteceu, que o Espírito Santo desceu, que encorajou os discípulos a irem falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, eles falaram para pessoas de diversas línguas, de diversos países, uma diversidade cultural enorme, pessoas de outros lugares, mas os discípulos falavam na sua língua e cada um entendia na língua deles. É como se, por exemplo, eu estivesse aqui falando em inglês para vocês e aqui tivesse pessoas da Rússia, pessoas do Japão, pessoas da China, do Brasil, mas eu estou falando inglês e cada um está entendendo na sua própria língua. Então, esse é mais um dos dons do Espírito Santo. Então, gente, o dia de Pentecostes é isso. É o dia em que é comemorado a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos.
Nadia, o Espírito Santo desceu só naquele dia e pronto, nunca mais apareceu. Ele desceu naquele dia e ele desce todos os dias sobre nós. Ele quem nos dá todos aqueles dons que eu passei, que eu coloquei para vocês aí, ó. Nós precisamos de fortaleza, de piedade, de temor de Deus, de inteligência, de conselho, de ciência e de sabedoria todos os dias da nossa vida. E todos os dias o Espírito Santo está sobre nós, trazendo todos esses dons. Tá certo? Então, essa é a nossa aula de religião de hoje. E eu desejo que o Espírito Santo desça sobre vocês com todos esses dons. E que vos abençoe. Um abraço e até a próxima aula.